Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Izzy, sou vestibulanda e nesse meu canal tem algumas dicas sobre Enem e sobre estudo. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre como estudar ciências humanas para o Enem. Eu sei que muita gente acha muito mais fácil ciências humanas, mas pra mim, ciências humanas, ela é um pouquinho complicada. Não sei o que acontece, mas eu acho um pouquinho complicada. Além disso, como muitos já sabem, eu não tirei não acertei aquela quantidade de questões em ciências humanas, eu acertei 31, era para ser 32, mas eu errei uma no gabarito. Então eu acertei 31 questões de humanas. E, como eu já falei antes, eu sempre fui com aquele pensamento de que, humanas é muito fácil. Humanas é muito simples. Não precisa estudar humanas para o Enem. E deu no que deu, né? Acertei apenas 31. Então, durante a minha preparação de poucos meses que eu tive no ano passado, eu não estudei muito humanas. Eu vim me desesperar com humanas quando eu comecei a pegar a prova e resolver e eu não saí dos 20 e poucos acertos. Aí eu comecei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo errado? Então foi ali que eu comecei, só que eu já tava na reta final, é claro, né? Mas eu comecei a pesquisar algumas coisas e aí eu falei um pouco com minha prima, porque minha prima, ela no Enem anterior tinha feito 39 de humanas. E aí eu disse, pelo amor de Deus, chega aqui que eu preciso dessa luz, eu preciso saber o que fazer em humanas. Mesmo não tendo conseguido evoluir tanto, esse ano eu vou usar algumas estratégias, algumas dicas que me indicaram para ir bem. E aí, o que acontece também? Em humanas, muita gente sabe muita sociologia, sabe muita história e tal. Eu sou completamente oposto. Eu sei muito filosofia. E filosofia é sempre aquela área que vai te dar menos pontos, né? Mas eu sei muito filosofia. Não sei se é porque eu já fiz o curso de matemática e filosofia tem muito a ver com matemática. Eu também já li aquele livro O Mundo de Sofia, que tem muita filosofia, eu gostei muito do livro. E também eu precisava muito de filósofos na minha época de ensino médio. Então eu trouxe essa bagagem de filosofia desde o ensino médio, que eu gostava muito de estudar isso. Então já é uma coisa que eu acho mais fácil. Mas, para as outras matérias, para quem tem dúvida nas outras, eu vou dar dicas de como estudar humanos como um todo, que foram algumas dicas que me deram, e eu vou estudar esse ano com base nisso para ver se eu melhoro. Eu fiz um pouquinho disso no ano passado, mas não deu tão certo porque já estava na reta final, então não tinha muito o que fazer. Mas começando, estudar humanas, ela é completamente diferente de você estudar umas ciências exatas. Então, acho que essa daí já é parte daquele ponto de eu ter mais dificuldade por causa disso. E aí, qual é a estratégia que eu vou usar esse ano para estudar humanas? Eu vi muita gente falando disso e eu vou tentar fazer isso daí, que é você fazer a maratona de humanas. Então, estudar humanas como se fosse uma maratona. E aí, você começa, por exemplo, eu vou começar estudando história. E aí eu vou maratonar a história. Então eu vou estudar tudo de história ali, ver muita coisa de história, tudo de uma vez. Durante, vamos dizer, um mês, 2 meses, eu estudo todo o conteúdo de história de uma vez. E aí, esses estudos, eles vão acontecer da seguinte forma. Eu estudo história. Aí quando eu terminar esse estudo de história, que vai ser alguns tópicos, não vai ser apenas um conteúdo, vai ser alguns tópicos que eu vou estudar de história. E num dia, por exemplo, no primeiro dia eu faço isso, eu faço o estudo de alguns tópicos. Quando eu terminar esse estudo, eu resolvo questões com base no que foi estudado. E aí essas questões eu vou adquirir através do ChatGPT e daquele link do Drive que eu já passei pra vocês, lá no vídeo sobre como estudar de graça, que tem aquele link lá que tem várias questões. Então eu vou resolver desta maneira. E aí eu fazendo isso todos os dias até terminar história. Quando eu terminar a história, aí eu vou para outro conteúdo, seja filosofia, sociologia, provavelmente vai ser geografia, que é minha pedra no sapato é geografia. E aí o que é que eu vou fazer com ele? Antes de iniciar o meu estudo do dia de geografia, eu vou resolver algumas questões de Enem de história. E aí, essas questões de Enem que eu vou resolver de história, depois eu inicio geografia, e aí no final eu faço a mesma coisa que eu fazia em história. Peço pro ChatGPT e procuro algumas questões em relação àqueles conteúdos de geografia. Resolvo aqueles conteúdos, pronto, corrijo. No outro dia eu corrijo as questões de história que eu resolvi no dia anterior e vou fazendo isso sucessivamente, até terminar o conteúdo de geografia. Quando for para sociologia, aí eu vou resolver questões de geografia e de história e resolver e corrigir elas duas, e depois da sociologia, e resolver questões básicas daquele conteúdo de sociologia. E eu vou fazendo isso até terminar. Quando terminar os meus estudos
de tudo, aí eu vou vendo quais são as matérias que eu ainda tô com dificuldade. Olha, eu tô errando muita questão sobre Primeira Guerra Mundial, tô errando muita questão sobre Era Vargas, e tô errando muita questão sobre Nietzsche. Então aí eu vou lapidando isso, eu vou melhorando esses pontos que eu tô errando pra ficar mais fluido, pra ficar um negócio melhor. E eu vou fazendo muito isso. Eu vi muita gente indicando isso, é algo que eu acho que vai ser bom. Eu fiz uma parte disso de história, geografia não fiz tanto, que era a minha maior dificuldade e eu errei muitas questões, mas eu já fiz isso no ano passado, uma parte de história, e eu melhorei um pouquinho. E aí, outra coisa que eu vou fazer, que é muito importante fazer para os estudos de história, como eu já falei para vocês no vídeo sobre meus acertos de Enem 2024, eu errei muitas coisas porque eu não sabia o que aquela palavra significava. Então, eu vou fazer pra mim um cronograma, algum canto, alguma folha, algum canto, que eu boto o significado de cada uma daquelas palavras que eu estava em dúvida. Que são palavras, a prova de humanas, muita gente erra muita coisa pelo fato de não saber o significado de determinadas palavras. Eu percebi isso fazendo essas provas, e aí eu errava muita coisa porque eu não sabia o que significava tal palavra. Então, eu vou começar a fazer isso, um dicionário de humanas, pra melhorar saber com o que a palavra significa para errar menos. E aí outra coisa que acontece muito é que eu sempre fico em dúvida em dois. Por quê? A prova de humanas, eu acho que acontece com muita gente. Você lê e aí você olha aquilo, parece que tá tudo certo, e aí você não sabe muito bem qual é o que ele pede. Só que você tem que analisar que o enunciado pede uma coisa. E eles dão algumas alternativas que tá com base no texto, só que você tem que prestar atenção no enunciado. Quando eu comecei a prestar atenção no enunciado, comecei a acertar mais questões. E aí é uma coisa que eu recomendo nos seus estudos, quando você for resolver essas questões, prestar atenção nesse enunciado. O que responde o enunciado não é o que responde a questão, o que responde o texto. É o que responde o enunciado. A resposta correta vai ser o que respondeu o enunciado. Vai fazendo isso, isso quando você for resolver, e resolve muitas questões. Porque apesar de eu ter resolvido muitas questões de humanas no ano passado, eu não corrigi essas questões. Então, essa resolução dessas questões mais a correção vai fazer que você melhore cada vez mais. Então, faz isso. Faz esse estudo de maratona, que é o que eu vou fazer, e muita gente indica, diz que é muito bom. Faz isso de corrigir, faz o dicionário de humanas, vai fazendo vocábulo de humanas e resolver muitas questões. Algumas das dicas que eu vou usar esse ano, e o ano passado eu usei pra eu conseguir sair dos 20 acertos de humanas, que eu nunca tinha saído, e aí eu consegui fazer isso. E outra coisa muito importante de fazer é, por exemplo, o estudo de história. Muita gente tem dificuldade porque a cronologia que a gente vê é meio perdida. Então você pode fazer meio que uma linha do tempo de história para entender tudo muito bem como é que as coisas se encaixam. Não precisa ver daqueles tópicos específicos que estão lá, mas tipo, alguma coisa enquanto tá acontecendo a Primeira Guerra Mundial, tá acontecendo alguma coisa em outro canto. E aí você vai vendo isso e vai tentando relacionar. Acontece muita separação de história geral e história do Brasil. Mas quando você começa a ver o que é que tá acontecendo no mundo ao mesmo tempo que tá acontecendo no Brasil, com essa linha do tempo, você começa a entender melhor como é que acontecem as coisas. Aí a gente também tem, por exemplo, a geografia física. Diferente da outra geografia, na geografia física e da geografia política, diferente da geografia política, a geografia física você não deve estudar através de maratona. Geografia física você tem que saber, ou você sabe ou você sabe. Então é muito difícil isso daí. Aí você tem que ir atrás disso daí, sabendo, indo de pouquinho em pouquinho na geografia física, vendo como é que funciona o solo, qual é o nome de cada um dos solos, qual é o nome das pedras. Eu sei, é algo muito chato. Mas é o que a gente precisa saber, porque o Enem cobra muito. Eu errei algumas questões de geografia física esse ano porque eu não sabia. Eu realmente não sabia. É aquela questão que ou você sabe ou você não sabe. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar disso daí. Então é muito interessante fazer isso, tá certo, gente? Então, são essas dicas que eu trago pra hoje. Se alguém tiver mais alguma dica pra humanas, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu sei que algumas pessoas vão precisar, e eu também preciso disso, saber como melhorar em humanas, sair desses 30 acertos, não precisa chegar aos 40 e poucos, mas chegar próximo a isso. Por favor, deixe aqui nos comentários, estou precisando muito disso. E não esquecer, fazer a maratona dos conteúdos, sempre resolver muitas questões dos conteúdos, fazer esse dicionário de humanas, que é muito importante, e geografia física estudar de uma forma diferente. E resolver sempre as questões e fazer a correção dessas questões, que é o mais importante que tem, tá certo, gente? Então essas são as dicas que eu vou aplicar
para esse ano e vocês podem também seguir isso daí para ver se consegue um up maior na prova de humanas. Muita gente fala disso e são essas dicas que eu vou passar para vocês, certo? Então não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar o vídeo para algum amigo que também está passando por isso de Enem, está chegando ali essa parte. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esqueça de deixar aqui nos comentários os vídeos que você também quer ver e sobre algumas dicas a mais que vocês podem vir a ter em relação a estudos de humanas. E não esqueça também, principalmente, de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse, tá certo, gente? Então é isso, tchau, tchau e bons estudos!